Olá, somos estudantes da terceira série 1 e hoje viemos aqui apresentar o trabalho Booktube com a professora Kellen Karina Criochpinal na matéria de Português e Literatura. Eu me chamo Sandy Leal. Eu me chamo Gabriele Scherer. Eu me chamo Cauana Natália Kammer. E eu me chamo Carla Kammer. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o autor e algumas de suas obras. Então, Fyodor Dostoiévski nasceu no dia 11 de novembro de 1821 e faleceu no dia 9 de fevereiro de 1881. Ele foi um grande escritor, filósofo e romancista da época do Império Russo, mas ele também foi um grande psicólogo desse período. Dentre as suas obras, ele tem presente Memórias do Subsolo, O Idiota, Crime e Castigo e também o nosso livro, que é O Ladrão Honesto e Outros Contos, que é uma coletânea de 4 contos que vamos explicar mais à frente, onde ele faz grandes críticas sociais à sociedade e também aos costumes e tradições que temos hoje em dia e antigamente também. Então, o meu conto é Uma Árvore de Natal e um Casamento. É o conto de abertura do nosso livro de contos, do Fyodor. E o narrador é um narrador-personagem, onde ele aborda a temática de ele estar em um casamento e esse casamento ter sido muito entediante, pelo fato de ser um casamento arranjado. Então é um conto que mostra a história de uma menina de menos de 20 anos e um velho rico. No caso, a menina não tem uma boa condição financeira, então os pais dela decidiram arranjá-la para um homem bem de vida, para, consequentemente, eles terem uma condição de vida melhor. E ele estando nesse casamento, que para ele era entediante, ele acabou se recordando de uma festa de Natal que ele estava, que era uma festa de Natal, digamos que reservada às crianças, né? Ele se recorda de uma árvore rodeada de presentes em volta, então muitas crianças, muitos presentes e muita alegria. Porém, não era bem essa temática que ele queria abordar. Ele queria mostrar que o casamento e essa noite de Natal tinham uma ligação não tão legal, digamos assim, que no caso era a divisão de classes, pelo fato de os presentes daquela noite de Natal não serem divididos igualmente entre as crianças, mas sim serem divididos pelas suas classes sociais. Então, quem era mais bem de vida, digamos assim, teria um presente melhor, e as crianças que tinham uma condição de vida pior recebiam, consequentemente, um presente pior. E esse jantar de Natal, na verdade, não era só para alegria das crianças, mas sim era para aproximar as classes mais baixas das classes mais altas, e eles assim conversarem e chegarem em opções da nossa sociedade, em meios de talvez se aproximar, coisa que não deu muito certo. Então, pelo fato de ele se recordar dessa noite de Natal, ele quis mostrar que tanto no casamento como nessa noite de Natal tinha essa ligação da divisão de classes e a aproximação de uma família mais pobre e uma família mais rica. Ele também quis mostrar nesse conto algumas críticas sociais, como, por exemplo, eu estava comentando da diferenciação de classes, das mais favorecidas e das menos favorecidas, e também do fato do casamento arranjado, o que na época era muito comum de acontecer, por exemplo, na Rússia, no século XIX, que foi a época que ele lançou, né, esse livro. E é uma coisa que atualmente não ocorre mais, né? A gente tem o livre-arbítrio de escolher o companheiro que quer levar na sua vida. E naquela época a gente tinha que aceitar a decisão que os nossos pais queriam pra gente. Então eu achei um conto de fácil entendimento e com certeza foi uma abertura muito legal pro livro do Fyodor.
O Ladrão Honesto, ele é um conto de Fyodor Dostoiévski e ele é narrado em narrador personagem. O conto, ele conta a história de um ladrão que se destaca pela sua honestidade em meio a um mundo de tanta criminalidade e desonestidade. O protagonista, ele vive em uma cidade onde a corrupção e a desonestidade eles são comuns entre as pessoas. E então ele decide ser um criminoso diferente, onde ele rouba as pessoas mais ricas, aquelas pessoas que obtiveram a riqueza de uma maneira desonesta, e desse ganho, das necessidades que ele ganha, ele ajuda as pessoas mais desfavoráveis, aquelas pessoas que não têm tanto ganho. Algumas pessoas apoiavam ele pela sua coragem de enfrentar a injustiça, já outras pessoas questionavam ele pelos seus atos e pela sua legalidade. No final da história, ele se torna um símbolo de esperança para todas as pessoas, por demonstrar que até mesmo as pessoas mais ricas, elas podem sim mudar e ser pessoas do bem e ser mais honestas. A crítica social do conto é que o mundo está tão perdido que até mesmo os ladrões eles estão começando a ser mais honestos. O conto Pequeno Herói, do livro O Ladrão Honesto dos Contos de Fyodor, fala sobre um menino de 11 anos que vai passar as férias na casa dos parentes em Moscou. As festas por lá acontecem diariamente e são muito barulhentas, sempre chegam muitos convidados. Então, numa tal dessas festas, o menino de 11 anos, né, conhece uma mulher chamada Madame M, que é muito bela, tem os cabelos loiros, os olhos azuis vibrantes e uma pele muito delicada. E por um acaso ele se apaixona, né, por ela. Então, acaba ali as festas, então do nada eles se encontram no teatro. Esse teatro vai ter uma apresentação sobre música, então ele por um acaso teve que ficar em pé. Ele, por ser uma criança, a Madame M, né, por quem ele era apaixonado, ofereceu um colo ao menino. O menino, muito envergonhado, rejeitou e correu dela. Então, ali ele não queria mais, sabe, ver ela tão cedo. Mas ela, né, como era uma criança, ela ofereceu um colo. Então, depois disso, né, que o teatro acabou, ele pegou e encontrou a Madame M de novo. Descobriu que ela tinha um marido muito rico, ciumento, bonito, elegante, e ele era conhecido como o homem inteligente da sociedade. E depois disso, ele pega e bota na cabeça dele que ela era muito velha pra ele, né, velha, e ele, como uma criança, não teria chance com ela. Então, a sociedade descobre, e ele é muito julgado, criticado, né, por ele ser sozinho também, ele meio que não sabia o que fazia. O conto, ele é narrador personagem, né, em primeira pessoa, e Fyodor escreveu isso dentro da prisão, quando ele foi preso, e também fez um filme disso em 1849, pegou e fez um filme do livro, né, O Pequeno Herói. E a minha coisa crítica, né, a minha crítica a esse conto é que é um amor não correspondido, né? E tanto pela idade, né, dos dois ser diferente, e ele não ter consensual, né, de que hoje em dia acontece muito isso ainda, tipo de pessoas mais velhas namorar com as mais novas, e querendo ou não, a sociedade não aceitar. Mas isso, como era antigamente, ainda é hoje em dia, não mudou tanto. E hoje em dia, na verdade, a diferenciação de idade, às vezes, é absurda.
mas a sociedade tem que aceitar porque não tem mais nada o que fazer, né? Olá, então eu vou falar sobre um conto Um Coração Fraco, de Dostoiévski, que narra um conto de amor e de uma amizade, pois narra um drama de um escritor e um servidor público russo. Vassia, ela era uma moça muito pobre e frágil, mas seu Arkady, ele era um homem rico, tinha dinheiro e gostava muito de Vassia. Ele era muito apaixonado por ela e quando ele se olhava, ele perguntava para ela se ela amava ele e ela, sem resposta nenhuma, ela ficava com o coração muito doído. Então, Vassia, ela era uma moça que não tinha nada na vida, não sabia o que fazer, ela trabalhava, mas ela era muito pobre, ela sempre tinha algo para fazer, gostava de alguém, mas ela nunca citou essa pessoa. E Arkady queria muito casar com ela, então foi perguntar a ela se ela não queria casar com ele. A primeira resposta dela foi não. E ele deixou passar um tempo, deixou rolar. Depois de uns dias, ele foi atrás dela de volta e perguntou se ela queria casar com ele. E era a única vez que ele tinha que dar a resposta, se era sim ou se era não. Então ela pensou e ela falou que sim, pois ela amava alguém e ela sentia algo por ele, como amor. Então, por um tempo depois, ela sempre falava que ela queria um homem para ajudar ela e ele ajudar ela, né? E ela ajudar ele, que era uma coisa boa. Daí ela sempre dizia essa frase: sou digna à sua felicidade. E finalmente estava à procura de alguém. Então, esse alguém, né, que ela achou foi o Arkady. E por um tempo eles ficaram felizes. Depois eles conversaram, eles se casaram e ela sempre tinha algo para dizer para ele. Mas ela falou bem assim: eu sou amada e rodeada de pessoas, então quero que você seja também. Então esse foi o conto, né, que eu li, que eu entendi que cada um tem um jeito, cada um gosta de uma pessoa diferente. E ultimamente não dá para mais falar nada, né? Porque tem um jeito, cada um tem um jeito diferente e assim vai. E se alguém terminar, eles sempre falavam no conto que a culpa era da pessoa, mas não, simplesmente não. Cada um sabe o que faz. E esse conto é de uma narrativa muito curta. Ele era curto, de poucas páginas, então foi esse meu entendimento.